Monkey bread, como é chamado nos Estados Unidos, é um pão que é feito com várias bolinhas juntas. Essas bolinhas geralmente elas são empanadas em açúcar mascavo e canela. Muitas vezes feito uma calda colocado no fundo da forma com grãos e se serve virado. Esse daqui eu estou servindo de forma comum, com a parte de cima do pão para cima, porque tá mais bonita, e com os pedaços do doce de leite que nós colocamos. Ele é muito fácil de fazer, essa massa é muito leve. Espero que vocês façam essa receita. E pessoal, não deixe de seguir o canal, porque aqui você vai ter muitas receitas diferenciadas que vocês vão estar conhecendo um pouquinho mais do paladar, não só americano, mas também mundial. Sigam esse canal, dê o seu joinha, acione o sininho para que você seja notificado sempre que tivermos receitas novas. E deixe o seu comentário. Vamos então aprender a fazer esse pão com doce de leite. Primeiro passo, água morna. Essa água não está muito quente. Vou dissolver o fermento, vou colocar um pacote todo de fermento. Vou mexer e vou colocar ao lado para que ele possa crescer. Essa água não pode estar muito quente. Eu bato aqui um pouco para ter certeza que o fermento vai descer. Vamos agora misturar os outros ingredientes. Aqui eu tenho leite. Esse leite está escaldado. Ele não está muito quente, mas ele está mais quente do que a água que começamos com ela, que colocamos com o fermento. Açúcar, manteiga derretida. Essa manteiga está com sal. Você pode usar ela sem sal, não tem problema. Um ovo inteiro e uma pitada de sal. Vou misturar isso. Você não precisa de batedeira para fazer este pão. Misturei, vou estar colocando então 2 xícaras de farinha de trigo. E vou misturar isso daqui assim na mão. Enquanto isso, aproveite este momento para você seguir este canal. Deixa o seu comentário no final desse vídeo e acione o sininho para que você seja notificado todas as vezes que tivermos uma receita nova. Agora está assim, fica meio durinho desse jeito. Eu vou estar colocando o fermento. Eu vou mexer um pouco para misturar bem. E vou colocar aqui. Vou mexer só mais um pouquinho. Veja que ela está bem molhada. E aqui eu vou adicionar mais uma... xícara de farinha de trigo. Essa receita ela leva entre 3 e 4 xícaras de farinha de trigo total. Isso é relativo a como está o ambiente, o tempo no dia que você está fazendo isso. Então você começa com 2 xícaras, depois você vai colocar o restante aos poucos. Você não pode colocar tudo de uma vez. E você também não quer que essa massa fique muito dura. É somente isso que nós vamos fazer. Agora eu estou percebendo que ela já está um pouco mais dura. O que eu vou fazer então agora é mexer ela com a mão. Quando você mexe com a mão, você reconhece a textura da massa melhor e se ela precisa de mais farinha de trigo e a quantidade que ela vai precisar. A minha mão está limpa. Então vou fazer isso, tirar a farinha de trigo dos cantos daqui. E ao que parece eu não vou precisar mais de farinha de trigo. Eu acho que somente 3 xícaras vai ser o suficiente aqui. Eu vou abrir ela para que eu possa pegar a parte que está úmida do centro e a parte seca, solta na bacia, elas se unam. Por isso que eu estou fazendo isso. Você não precisa sovar essa massa muito. Uma vez que ela estiver
toda grudada, tudo junto, não tiver nada solto, nós vamos colocar ela para descansar. É somente isso que você quer. Depois que nós vamos solvar ela um pouquinho, mas essa massa não precisa que solve muito, porque ela vai estar crescendo e é onde vai estar, onde é o que vai fazer com que ela fique fofinha e macia, que não fique uma massa pesada depois que nós assarmos ela. Então, como você tá vendo, não leva muito tempo. E ela já está pronta, assim. Olha como é que está. Ela não gruda na mão, solta facilmente, mas eu estou sentindo ela molhada. Esse é o segredo, isso é o que você quer. Ela não pode estar muito seca. Se ela estiver seca, então você vai ter que colocar um pouquinho mais de líquido. Por isso que você tem que respeitar a quantidade de líquido e colocar massa aos poucos. Eu vou colocar um pouquinho só de óleo aqui. Vou espalhar em tudo. O motivo que nós fazemos isso é porque quando ela cresce, ela vai ter espaço para crescer e não vai pegar, grudar e ficar aqui. Eu cobri ela. Certifique que você vai cobrir todas as pontas, que você não vai deixar nada aberto, nós não queremos que entre ar aqui dentro. Dessa maneira vai fazer com que ela cresça mais rápido. Depois que eu coloco o plástico, eu cubro com uma toalha, assim. A massa já está descansando por algumas horas, aproximadamente 3 horas. Ela dobrou de tamanho. Ela não está grudando, por isso que nós colocamos o óleo. Veja como está. Eu não vou precisar fazer mais nada. Como está aqui, eu vou cortar para já colocar na forma. Para fazer este pão, sim, é um pão, você vai precisar de uma forma com buraco no meio. Essa é a maneira mais tradicional. Eu vou estar untando. Não vou colocar muito. E não precisa enfarinhar, você vai ver por que não precisa. Vamos fazer isso. E agora, o que temos que fazer, eu vou só abrir um pouquinho mais, muito pouco, porque nós vamos fazer bola. Vou cortar aqui. Vou virar. Esse daqui, essa receita é comum aqui. Se chama monkey bread, um pão macaco, não sei porquê. E ele é feito com açúcar mascavo derretido, como se fosse uma calda, no fundo e entre essas bolinhas. Mas nós vamos estar fazendo de uma maneira mais brasileira. Vocês vão ver então como. Essa massa é muito gostosa. Aliás, essa é a minha massa mãe para vários outros tipos de pães que eu faço usando esse tipo de massa. Então, eu simplesmente uso essa massa e adapto para a receita que eu quero. Porque ela é muito, muito boa de trabalhar e depois de assar, ela fica muito leve. Ela não fica uma massa pesada. Por isso que eu sempre uso essa mesma massa como base. Agora que eu já fiz todas as bolinhas, vamos agora para o próximo passo, que vocês vão ver que é muito interessante, muito legal mesmo. Em vez de usar caramelo, nós vamos usar doce de leite, o que, na minha opinião, é muito mais gostoso. Então, isso aqui é o que nós vamos fazer primeiro. Colocar um pouquinho aqui no fundo.
ele vai derreter esse doce de leite. Não vou colocar muito, porque eu vou colocar mais entre as bolinhas. E aqui vai. Vou colocar um em cada dobrinha aqui. Você não quer colocar muito longe um do outro, porque você quer que cubra bastante os pãezinhos. Outra coisa que é usado também para fazer isso são grãos. Geralmente é walnut, que seria avelã. Eu tenho aqui castanha do Pará e castanha de caju. Eu vou colocar só um pouquinho. Não vou colocar muito aqui. E eu triturei porque fica mais fácil de comer. Você não quer colocar essas castanhas inteiras. Quer triturar ela um pouquinho. Agora, vamos para o próximo passo. Que é o nosso próximo passo. Eu coloquei algumas aqui, não coloquei todas. E nós vamos fazer isso. Vamos misturar elas, as bolinhas, no doce de leite. Esse seria o passo onde estaríamos misturando essas bolinhas ao açúcar mascavo com canela. Então, eu vou colocar só um pouquinho de açúcar mascavo, não vou colocar muito, para não ficar muito doce. Tirar essa que tá bem concentrada aqui no meio. Tá vendo? Não tem problema se você destruir alguma das bolinhas. E vamos repetir o processo com as outras. Eu só vou abrir aqui um pouco para cobrir bem o fundo e fazer o restante agora. Eu vou colocar bem menos agora, para que ela não se misture muito. Vou colocar o açúcar antes, não precisa ser muito, e o doce de leite, e misturar. Tentar colocar o doce de leite em todas as bolinhas. Ele gruda bastante facilmente, algumas, vamos soltar aqui. Se você misturar tudo de uma vez, você vai ter dificuldade em misturar bem as bolinhas. E essas bolinhas, elas vão crescer mais no forno, então elas não vão ficar desse tamanho. Este é o último. Ele tem mais doce de leite. Veja que tá bem coberto. Todas as bolinhas aqui estão bem cobertas. Ok, acabou. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou cobrir com um pouquinho mais de doce de leite, para que o doce de leite também derreta e caia entre elas. E acabou. É somente isso que nós vamos estar fazendo. Aqui temos o produto final, que se eu tivesse que julgar pelas aparências, eu diria que ficou fantástico. Olha esse pedaço de doce de leite, a cor dele, como ficou. Os bolinhos a gente pode tirar um por vez, não precisa cortar. Vamos virar, colocar no prato e cortar para ver como é que ficou dentro.
Devido o doce de leite, eu quero me certificar que ele tá solto aqui para sair tudo de uma vez. Então vou soltar um pouco aqui dos lados. Essa massa é uma massa que eu uso base para vários tipos de pães que eu faço dessa maneira. Esse daqui é o Monkey Bread, que é um pão que é feito assim, com pedacinhos, para você estar tirando os pedaços dele para imitar como que o macaco come, né? Ficar tirando os pedacinhos, por isso que se chama Monkey Bread. Essa também é a massa que eu uso para o pão de canela. Ela está quente ainda, mas não está tão quente ao ponto que eu não possa tocar. Vamos ver. Ficaram alguns pedaços aqui que eu vou tirar, mas basicamente ficou ótimo. Eu vou colocar aqui. Esses são os pedaços dos doces de leite que nós colocamos. Então é bom que você saiba que não vamos colocar mais doce de leite assim solto. Colocar o doce de leite só entre os bolinhos. Eu vou deixar então ele assim, porque essa tá a aparência muito melhor. Ele tá mais bonito. Dessa maneira. E eu não consigo parar de olhar para ele. Eu quero tirar um pedaço e comer agora o mais rápido possível. Você consegue ver os pedacinhos dele, as dobrinhas. As dobras não, as juntas. Como fica fantástico. Fica lindo. Olha como que ficou o nosso pão, que é o que é chamado de Monkey Bread nos Estados Unidos. Ele se chama Monkey Bread porque quando o macaco come, ele fica tirando pontinhas, pedacinhos da comida e colocando na boca, que é o que nós estamos tentando fazer com cada bolinha aqui. Supostamente, nós temos que tirar uma por vez para comer. O nosso pão coberto com doce de leite. Cada bolinha foi coberta com doce de leite. E entre ele tem pedacinhos de castanha do Pará e castanha do caju. Esse é um pão que é relativamente popular nos Estados Unidos. Ele se chama Monkey Bread, que é pão de macaco, porque ele é feito com as bolinhas todas separadas. Tradicionalmente, ele é feito com açúcar mascavo e canela e manteiga. E primeiro, eu não consigo parar de comer o pedacinho que tirei. Eu vou cortar. Ó. Esse barulhinho. Vou cortar um pedacinho bem pequenininho. Só para que possamos ver como é que fica dentro. Ele não está muito separado. Como você tá vendo, tem um pedacinho, nós não colocamos muito dos grãos, né, das castanhas, só um pouquinho. Você pode estar colocando mais doce de leite. Delicioso. Uma delícia. Olha como é que fica. Fantástico, não? Não consigo parar de comer ele.